O nome de Jesus está sobre a sua fronte. E as pessoas estão observando. As pessoas estão olhando. Tem uma frase, eu já falei algumas vezes, mas vou repeti-la nessa noite. De cada 100 pessoas, uma vai ler a Bíblia sozinha e vai se converter sozinha. Porque é raro isso acontecer, é muito difícil. Agora, 99% das pessoas lá fora estão olhando a Bíblia nos cristãos. No nosso exemplo de vida, na nossa vida, eles estão lendo a Bíblia. E depende muito do nosso exemplo, querido, do nosso testemunho, a conversão de milhares e milhares de pessoas que estão lá fora. Vamos seguir o exemplo de Cristo? Vamos fazer discípulos? Vamos nos envolver no projeto Mateus? Nesse grande projeto evangelístico? Na Colômbia, mais de 700 mil pessoas se converteram através desse projeto. Não é brincadeira. Na Argentina, mais de 500 mil pessoas. Nós queremos encher este lugar de pessoas apaixonadas por Jesus. Vocês querem fazer isso comigo também, irmãos? As portas abarrotadas, filas de pessoas. Lá no México teve uma coisa que eu fiquei impressionado. Eu fazia parte de uma igreja de 15 mil pessoas. Imagina uma igreja com 15 mil pessoas. Cada culto era 5 mil pessoas. As pessoas faziam fila para entrar na igreja. Esperavam a vez, quando terminava o culto, elas entravam e enchiam a igreja. E os outros tinham que ficar na porta esperando a vez para entrar. Nós queremos declarar que Deus vai fazer isso neste lugar, amém? Se eu e você nos posicionarmos, imitarmos o exemplo de Cristo, falarmos com autoridade, dando o exemplo da nossa vida, para que possamos ser, como Paulo diz, cartas vivas de Cristo. Aonde quer que nós fomos, Cristo vai conosco, e a sua presença vai exalar a vida de Jesus, para abençoar outras e outras vidas, em nome de Jesus, amém? Terceiro lugar, viva de tal maneira, meu irmão, que os seus horizontes lhe desafiem a pensar grande. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: meu irmão, pense grande. Porque o nosso Deus é grande. Glória a Deus. Meu irmão, pense grande. Porque o nosso Deus é grande. E a Bíblia revela isso. Pastor, mas onde é que está isso no texto? Eu não enxerguei isso. Quando Jesus diz: ide por todo mundo, fazei discípulo de todas as nações. O horizonte de Deus é grande. Um punhado de gente, 120 pessoas no Pentecostes, 12 apóstolos, ganhando o mundo inteiro para Jesus. Olha que desafio grande. É porque o nosso Deus pensa grande. E assim eu e você precisamos pensar grande como o nosso Deus. Meu irmão, amplie os seus horizontes. Amplie o seu coração, porque grandes coisas o Senhor tem preparado para a sua vida. Tem um versículo que me alimenta, gera esperança e fé no meu coração. Quando diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E a minha pergunta para você é: você ama Jesus? Jesus tem grandes coisas para a tua vida. Você não faz nem ideia, nem jamais entrou dentro do seu coraçãozinho aquilo que Deus tem preparado para você que o ama, é o que diz a palavra. Querido, fazer discípulo de todas as nações era apenas um punhado de gente, num mundo tão grande. Mas Deus pensa grande, e Deus chama pequenos homens para fazer dele grandes homens e grandes mulheres de Deus também. Deus pega pequenas coisas e faz grandes coisas com essas pequenas coisas. Deus é especialista em transformar pequenos em grandes. Não despreze também, querido, quando Deus começar de uma forma pequenininha na sua vida algo. Porque às vezes tem um coração humano ali que enche de arrogância, de orgulho, e começa a desprezar os pequenos começos. E a Bíblia diz: não despreze os pequenos começos. Porque tudo que é grande hoje começou de uma maneira pequena. É verdade ou não é? Se você olhar uma árvore grande e frondosa lá fora, você vai ter que imaginar que o início dela foi apenas uma pequena sementinha, que foi lançada sobre a terra. E a vida de Deus, o poder de Deus brotou através daquele pequeno elemento. E transformou aquela pequena coisa
numa árvore frondosa, grande e maravilhosa. Assim Deus faz nas nossas vidas, queridos. Deus começa com pequenas coisas, mas se nós formos fiéis nessas pequenas coisas que Deus tem nos dado, que Deus tem confiado a nós, Deus vai fazer multiplicar, vai fazer abençoar, vai fazer crescer, e aquilo vai se tornar uma grande coisa nas mãos do Senhor. Seja fiel nas pequenas coisas, que Deus vai te confiar muito mais. Fala comigo, Deus tem mais, se eu for fiel no pouco. Seja fiel no pouco. Ser fiel nas pequenas coisas é uma grande coisa para Deus. E é nas pequenas coisas que Deus está nos testando. Mas Deus pensa grande. Deus nos testa no pouco para nos confiar muito mais. Deus tem mais para mim e para você. Em Deus, querido, entramos em projetos maiores do que os nossos horizontes. Sonhos muito maiores do que aquilo que sonhávamos. Então, meu irmão, avance, conquiste os sonhos de Deus para a sua vida. Eu não posso fazer isso por você, pastor Volteni, nenhum de nós podemos fazer isso. Mas você pode, no poder de Deus, conquistar coisas grandes para o Senhor. E nós como igreja, unidos, juntos, podemos fazer uma grande diferença nos dias de hoje. Por isso vamos viver uma vida poderosa no Senhor, uma vida de significância. Vou te dar alguns exemplos de pequenos homens que se transformaram em grandes homens e grandes mulheres de Deus. Por exemplo, será que pode um sapateiro ser uma influência em nações? A história da igreja diz que pode. Porque Deus levantou um homem entre o século 19 e 20, chamado Dwight Moody. Foi um dos maiores evangelistas entre o século 19 e o século 20. Os biógrafos dele, os historiadores da igreja, dizem que esse homem ganhou mais de 100 milhões de almas. Um simples sapateiro, de um ofício simples, que se entregou nas mãos de Deus e fez grandes coisas para o Senhor. Assim Deus quer usar a sua e a minha vida, meu amado. Será que Deus pode usar um encanador para ser um avivalista poderoso? A história da igreja diz que pode. Porque Deus usou um homem chamado Smith Wigglesworth. E esse homem foi poderoso no Senhor. Um dia eu estava lendo um livro sobre a história deste homem. E ele relata um fato assim que eu fiquei espantado, tremendo. Este homem era tão cheio da presença do Senhor, da unção do Senhor. Ele orava, sabe, ele orava muito. E a presença de Deus era uma coisa assim que exalava dele. Uma vez ele saiu de um barco para entrar numa ilha da Escócia. Quando ele desceu daquele meio que barco balsa e pisou na ilha, a presença de Deus foi derramada sobre toda a ilha. E as pessoas caíram no poder de Deus. Começaram a chorar e clamar por misericórdia, por salvação. E ele ali fez um grande culto, sabe, de avivamento, de poder. E milhares de vidas foram tocadas pelo poder de Deus através deste pequeno encanador que se entregou nas mãos do Senhor. Tem uma frase de um dos livros mais lindos que eu li na minha vida. Eu chorava ao folhear essas folhas. É um livro chamado O Segredo Espiritual, de Hudson Taylor, que foi um dos maiores missionários que essa terra já conheceu. Foi a pessoa responsável para propagar o evangelho no interior da China. E hoje, isso eu ouvi essa estimativa no ano 2000, de um missionário inglês lá no México,